dia, amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Estaremos dando início a mais um culto dominical em nossa residência. Estarei louvando nosso Pai Celestial. Após este louvor, estarei fazendo a leitura do estudo de hoje da revista da Escola Dominical. Após a leitura, meu esposo Carlos Inácio Balbino estará encerrando esse culto, orando nosso Pai Celestial.
A leitura do estudo de hoje fala sobre Daniel ora conforme a palavra. Desculpe, irmãos, a lição de hoje não é essa não, tá? Desculpe. A lição de hoje, dá uma olhadinha aqui, é a lição número 10. Jeremias luta em oração. Introdução. Jeremias nasceu em cerca de 640 C, na cidade sacerdotal de Anadote, no território de Benjamim, a uns 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, embora sendo de linhagem sacerdotal, nunca exerceu o sacerdócio. Cresceu no reinado do piedoso Josias e teria presenciado a grande reforma desse rei, cujo lamento fúnebre também escreveu, 2 Crônicas 34 e 35. Jeremias e aliança. O pano de fundo da vida do profeta, de todo o seu livro e da Bíblia inteira, é a aliança entre Deus e seu povo. Êxodo 24, versos 26. Deuteronômio 29, Hebreus 13, 20. Era refletida no relacionamento entre marido e mulher. Oséias 2:2, Jeremias 2:2, Ezequiel 16:32. E no Novo Testamento, entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, 22, 23. Efésios 5, repetindo, Efésios 5, 22, 33. Era garantida pela fidelidade do Senhor. Deuteronômio 7, 9. E exercia a obediência do povo. Aconteceu, porém, que através da história, vemos que todo o povo de Israel a violava. O reino Josias renovou a aliança e conclamou o povo a fazer o mesmo. 2 Crônicas 34, 31 a 33. O povo, porém, só prometeu da boca para fora, o que ficou cada vez mais evidente nos reinos seguintes. Por isso, as palavras de mais destaque entre Jeremias são mentira, traição, infiel e seus sinônimos. A dupla tarefa do profeta era arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e depois edificar e plantar. Jeremias 1, 10. Da primeira etapa faziam parte as fortes denúncias das muitas violações da aliança que Israel nunca guardou, nem poderia guardar. Na segunda,
figuravam as promessas da nova aliança, ratificada pelo sangue de Cristo, escrita no íntimo e cuja obediência se tornava possível pelo Espírito de Deus habitar no coração de quem crê. Hoje estudaremos a experiência de Jeremias em oração. A vida toda de Jeremias foi um diálogo constante com Deus. Para melhor avaliar sua vida de oração, portanto, convém apreciar não só as orações, mas também as respostas que recebeu. Nessas, o Senhor não só consolava, desafiava, repetindo, nessas o Senhor não somente consolava, mas desafiava. Deus não se satisfazia em apenas garantir a proteção. Corrigia e moldava o seu povo para torná-lo instrumento mais útil na obra, como o oleiro remodela o barro. Ponto 1. A primeira conversa. Jeremias, capítulo 1. A primeira conversa entre os dois ocorreu na ocasião da chamada de Jeremias. Subdivisão do ponto 1. Como Jeremias descreve suas próprias limitações. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias 1:6. Moisés alegou impedimento, repetindo, Moisés anegou impedimento na fala, como desculpa para não ser mensageiro de Deus. Êxodo 4:10. Isaías confessou a necessidade de purificação de seu modo de expressão para poder profetizar. Isaías 6:5. Jeremias apenas mencionou sua falta de experiência. E o Senhor, lendo nas entrelinhas, notou a timidez do jovem. Realmente, poderíamos considerá-lo o Timóteo do Antigo Testamento. A resposta do Senhor. Ponto 2. A resposta do Senhor que corrige a oração. Não diga que é muito jovem. Não tenha medo deles. Ponho em sua boca as minhas palavras. Eu estou com você e eu protegerei. Jeremias 8, 9, 10, 19. Ponto 2. Oração ao enfrentar a morte. Jeremias 11, 18, 23. 18, 18, 23. Repetindo, Jeremias 11, 18, 23. 18, 18 a 23. Jurado de morte por servir ao Senhor, como você oraria, hein? Ponto 1 da subdivisão do ponto 2. Jeremias expôs
com clareza como se sentia. Eu era como um cordeiro manso levado ao matador. Jeremias 11, 19. Atos 8:32. Romanos 8:36. Ponto 2 da subdivisão do ponto 2. Pedia justiça e além de proteção. Afinal, quem estava sendo rejeitado era o próprio Senhor. Jeremias 11, 21. 3. Subdivisão do ponto 2. E a resposta: eu os castigarei. Jeremias 11, 22. Ponto 3. Oração quando há dúvida. Jeremias 15, 21. Encontramos Jeremias orando na hora da dúvida, do fraquejar espiritual. Ponto 1 da subdivisão do ponto 3. Queixava-se de que, apesar de sua fidelidade e aceitação total da palavra de Deus, a perseguição e a angústia continuavam. Nenhum alívio. Jeremias 15, 18. Ponto 2 da subdivisão do ponto 3. Em todas as suas lutas, Jeremias dependia dos recursos espirituais de Deus. Era ele como a árvore plantada à beira de águas correntes e que estende as suas raízes para o ribeiro. Salmos 1, 3. E Jeremias 17, 8. Chegou uma hora, porém, em que parece que duvidava desse recurso. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Repetindo, por que te tornastes para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Jeremias 15, 18. Ponto 3 da subdivisão do ponto 3. A resposta: se ele foi fraco para com Deus, esse usou de fraqueza até maior para com ele. Ao avaliar a oração, Deus, ao mesmo tempo, avalia a situação espiritual de quem está orando. Diz, em efeito, corrija-se, lembre-se das minhas promessas e do serviço que me deves. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Jeremias 15, 19. À luz disso, leia Hebreus 12, 15, 11. Ao pedirmos proteção ou capacitação ou até alívio do sofrer, estamos atentos o bastante para mudar em nós aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessitando de mudanças. Ponto 4. Mais uma oração de dúvida. O que é... Desculpe, repetindo. O Deus a quem sirvo é o Deus justo, em quem sempre tenho crido. Ponto 1. Subdivisão do ponto 4. Abrão
já perguntava: não agirá com justiça o juiz de nossa terra? 1 Gênesis 18, 25. O questionamento de Jeremias não era novidade. Jó havia notado a aparente impunidade dos maus. Até a terra da sepultura fica macia para eles. Jó 21, 33. O salmista teve problemas espirituais pela mesma causa até entrar no santuário de Deus. Salmo 73, 1, 17. Ponto 2 da subdivisão do ponto 4. Jeremias expôs suas dúvidas. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Jeremias 12, 1. É cúmulo de coragem e fraqueza, mas a necessidade que arrancou tal questionamento era também grande. Ele precisava ter certeza da justiça de seu Deus. Ponto 3 da subdivisão do ponto 4. Notemos a condescendência de Deus, que permite tamanha fraqueza da criatura. É o mesmo que conclamou o seu povo ao arrependimento, dizendo: venham, vamos refletir juntos. Isaías 1, 10. E que ouviu paciente as queixas de Marta e Maria. João 11, 21, 32. 4 da subdivisão do ponto 4. A resposta total veio a longo prazo. Mas Jeremias já sabia que o castigo dos maus era inevitável. A curto prazo, Deus responde a seu servo. Usa o mesmo tom desafiante. Se você acha este momento difícil, vem dificuldade maior pela frente. Lê Jeremias 12, 5, 6. Compartilha com o seu profeta a sua própria dor. Jeremias 12, 7, 17. Repetindo, compartilha com o seu profeta a sua dor honesta. Jeremias 12, 7, 17. Jó, Abacuque, Jeremias expuseram suas dúvidas a Deus, que lhes respondeu com revelações muito além do que podiam pedir ou pensar. Na presença de Deus, a dúvida pode ser um degrau para a sua fé maior e mais forte. Ponto 5. Repetindo, ponto 5. Clama-me. Jeremias 33, 1, 3. Até agora parece que quem fazia a agenda de oração era o profeta. Agora, porém, com o exército da Babilônia
acampado ao redor de Jeremias, e Jeremias preso no pátio da guarda, vem de Deus a ordem de orar e a promessa de resposta maravilhosa. Vamos relembrar outros momentos em que Deus definiu pedidos específicos. Lucas 10:2, Mateus 5:44, 6:9, 13, Efésios 6:18. E não nos esqueçamos do aviso do Senhor Jesus, Jó 16, 23 e 24. Ponto 1 da subdivisão do ponto 5º. Vem a resposta. Todo desígnio de Deus para a restauração de seu povo e de nossa salvação. Jeremias 33, 15 e 16. 31, 31, 34. Hebreus 10, 16, 18. Ponto 2 da subdivisão do ponto 5º. As maravilhas futuras que o Senhor revelou a Jeremias são as mesmas que revelará. Repetindo, as maravilhas futuras que o Senhor revelou a Jeremias são as mesmas que revelara a Daniel. Daniel 9, 20 e 27. A Paulo também foi mostrado a restauração de Israel e as suas consequências. Romanos 9 a 11. Especialmente Romanos 11, 11 e 12. Conclusão. Como avaliar as experiências de Jeremias na oração, a nossa própria vida de oração? Oração é um trânsito de mão dupla. A oração é um trânsito de mão dupla. E a resposta pode ser um desafio para nós, para nos, e a resposta pode ser o desafio para nós, nos remodelar e restaurar. Repetindo, a resposta pode ser um desafio para nos modelar e restaurar. Ponto 1. Manter diálogo. Repetindo, manter diálogo constante com o nosso Senhor. Se Ele nos chamar para determinação serviço, se Ele nos chamar, repetindo, se Ele nos chamar para determinado serviço e observarmos dificuldades no mesmo, expliquemos isso para Ele. O provável é que Ele não tire as dificuldades, mas com certeza dará meios para arcarmos com elas. 2. Se tivermos dúvidas honestas quanto à maneira dele agir, usemos de reverente fraquezas. Repetindo, se tivermos dúvidas honestas quanto à maneira dele agir, usemos de reverente fraqueza, como Jó, Abacuque, Jeremias usaram. Em todos esses casos, a resposta de Deus levou a visões extraordinárias da sua sabedoria e a uma fé muito fortalecida. 3. Prestemos bem atenção. Aquilo que Deus manda explicitamente que peçamos. 1 João 5,14. 4.
não nos esqueçamos das recomendações dos apóstolos, também porta-vozes do Espírito Santo. 1 Timóteo 2, 1, 4, Filipenses 4, 6, Tiago 5, 16. Quinto, aceitemos as respostas. Quinto, aceitemos as respostas. Pode ser assim? Não. Espere ou até você precisa mudar. 6. Fiquemos atentos às mudanças que Deus requer da nossa maneira de orar e viver. Como na vida de Jeremias, assim hoje o Senhor observa bem quem está na sua presença e aproveita a oportunidade de fazer seus próprios pedidos. Esses pedidos são, na verdade, ordens, pois Ele é o Senhor. Ao atendermos o que Ele quer, que sejamos ou façamos, seremos moldados cada vez mais segundo a imagem de seu Filho Jesus. Prestemos atenção ao que Ele está sofrendo. Repetindo, prestemos atenção ao que Ele está sofrendo. Ao orarmos fervorosamente pela salvação das pessoas, pela recuperação dos desviados, pela reconciliação de irmãos da igreja, de cônjuges, de membros de família, compartilhemos, na medida do possível, a tristeza e os desejos do próprio Deus. Efésios 4, 30, Romanos 8, 26, 27. Até a próxima leitura do estudo da revista Adultos, Gente de Oração. A paz. Senhor, esse ensinamento é